Pronto. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Está hoje no nosso primeiro encontro dos grupos de trabalho do nosso grupo de estudo Direito Sistêmico. Nosso encontro primeiro foi a semana passada o encontro geral e aqui a gente está hoje no encontro só dos grupos de estudo. Eu vou passar a palavra para o Hamilton, que é o fundador dessa história toda, o fundador desse projeto, e a gente segue a nossa conversa. Vou compartilhar minha tela para que a gente possa ver a agenda desse encontro. Hamilton, com você. Então, também eu dou meu boa noite a todos, bem-vindos. Eu vejo ali a Nádia, Alba, tem o Luciano, que eu já vi também. Agora não consigo olhar aqui na tela, mas estou vendo aqui o Luciano. A Sheila. Tá, estão aí. Como você já disse, isso vai ser gravado, então vamos seguir. Só relembrando, o objetivo desse grupo de estudo nasceu para um estudo científico, para as leis sistêmicas, para um estudo científico do direito sistêmico, com o objetivo de modificar as leis do país, seja municipais, estaduais, federais, a fim de torná-las sistêmicas. Então, o objetivo é levar o direito sistêmico para a sua fonte, isso é onde as leis nascem, para que juízes, defensores, advogados, promotores, desembargadores, procuradores, enfim, todos que vão aplicar o direito e sofrer também, a população sofrer as consequências dessa aplicação e já ter lei sistêmica, o que facilitará muito o trabalho de todos, mesmo daqueles que não forem sistêmicos. E o nosso voto é que, a partir deste movimento e de lei sistêmica, todos sintam a necessidade de ir para esse campo tão rico que o Renato tão bem falou na terça-feira e já está sendo movimentado. Eu vejo aqui a agenda do encontro, o primeiro ponto, diferenciação das frentes do grupo de estudo. Então, nós temos 2 grupos e nessa frente de pesquisa e elaboração de conteúdo, nós temos 4 grupos. Eu vejo aqui, Alice, e os grupos já são de conhecimento de todos. O segundo ponto é as diretrizes da primeira frente, pesquisa científica, o papel dos monitores, o fluxo para a entrada de novos pesquisadores, a comunicação entre os grupos, as etapas do processo de pesquisa, demonstração das ferramentas online. Então, esse trabalho vai ser, nós vamos ser brindados com a orientação técnica e científica da Alice, que está se demonstrando, Alice, uma grande orientadora, uma grande coordenadora. Então, tenho uma alegria imensa de ter encontrado a pessoa certa, no momento certo, momento maduro. Tanto é que nós já somos mais de 200, né, Alice? Não olhei agora, não. 260 hoje. 260 pessoas. E as pessoas estão chegando para os grupos, que é o mais importante, a chegada para os grupos e a gente produzir e vencer esse fluxograma, esse cronograma que nós temos. Então, passo imediatamente a palavra à Alice para ela fazer as suas considerações dos tópicos da nossa agenda de hoje. Ok. O item que eu queria esclarecer, eu percebo que tem uma confusão entre as 2 frentes do nosso grupo de estudo. O Hamilton bem explicou que, originalmente, quando ele me convidou para participar, para coordenar o grupo, era uma ideia da gente fazer uma análise legislativa com um olhar sistêmico e, quem sabe, até elaborar um projeto de alteração.
Só que para isso a gente ia precisar de uma estrutura científica que pudesse justificar uma proposta de mudança da lei. E por isso a pesquisa. Com o tempo e com o ingresso de novos membros no grupo de estudo do Facebook, me chamou a atenção que muita gente queria saber mais o que é direito sistêmico e entrava com essa intenção de conhecer mais o assunto. Foi então que surgiu a segunda frente. A primeira frente é uma pesquisa científica. A segunda frente é o que a gente está chamando de leitura guiada. O Hamilton convidou o Renato para ser o orientador dessa segunda frente da leitura guiada. A gente escolheu um livro através de uma enquete no grupo do Facebook. O livro primeiro que a gente escolheu foi A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho. Então a gente lê todo mundo junto, online, uma vez por semana, num encontro de 1 hora. Então a gente lê um trecho do livro e conversa sobre o que foi lido. Terminado esse livro, a gente conversa outro, podem abrir outras turmas em outros dias, outros horários, com outras obras. Não necessariamente essa segunda frente de leitura guiada vai andar junta com o mesmo tema, no mesmo tempo, o grupo da primeira frente, que é a pesquisa científica. Até porque eu imagino que a gente demore muito para terminar um livro, né? A gente está falando de um encontro de 1 vez por semana durante 1 hora. E a pesquisa científica vai demandar uma dedicação um pouco maior. Então, são coisas bem diferentes. Lógico que é possível participar das duas, mas existe um comprometimento com um cronograma para a pesquisa científica. E a postura é outra, né? É uma postura de pesquisador. Esse grupo de estudo foi elaborado através da minha experiência acadêmica. Então, a ideia foi replicar no universo online e coletivo e colaborativo o que seria um grupo de estudo acadêmico, mas fora da academia, né? Dentro da rede. É um grupo experimental de voluntários. Então, a gente está testando tudo isso. Ninguém aqui, né, de nós tem experiência, né, em fazer esse trabalho online. E lógico que toda sugestão é bem-vinda, a gente está testando. A única coisa que eu gostaria de esclarecer é a diferença entre essas duas frentes. Dito isto, hoje esse nosso encontro é sobre a primeira frente do trabalho científico. E como que a gente inicialmente organizou essa frente? Também através de uma enquete no grupo. Quando eu falar grupo, vai ser sempre aquele que vai nos conectar, que é o grupo do Facebook, né, que é o nosso ponto de partida. Através do grupo do Facebook, a gente lançou uma enquete de quais seriam os temas que a gente gostaria de estudar. O primeiro deles, respeitando a motivação da criação do grupo, foi o tema que o Hamilton trouxe. A gente estudar a legislação, especificamente o ECA, no que se refere ao processo de adoção hoje no Brasil, como ele é, e como ele poderia ser com um olhar sistêmico. O Hamilton ainda levantou a exclusão que a legislação hoje impõe no processo de adoção dos pais biológicos e qual é o reflexo disso. Então, a nossa intenção é estudar e dar base científica para propor uma mudança na legislação, no ECA, e incluir o olhar sistêmico. O que mudaria no ECA se o ECA fosse uma legislação sistêmica? Essa é a pergunta, esse é o nosso desafio. Então, o primeiro GT é sobre adoção. E os outros 4 GTs, os outros 4 grupos de trabalho, surgiram através da enquete do Facebook. O GT2 é a teoria do direito sistêmico. Afinal de contas, o que é o direito sistêmico? Aonde ele se aplica? Qual é a função? Qual é a relação dele com o judiciário, com o advogado, com o legislativo? Que é uma pergunta que quase todo mundo faz, né? Afinal de contas, o que é isso de direito sistêmico? O GT3 sobre mediação, a mediação sistêmica, como que fica a resolução de conflitos através do olhar sistêmico, e o GT4, alienação parental, que também existe uma legislação específica, como é o olhar do direito sistêmico, dos princípios sistêmicos sobre a legislação da alienação parental. E dividido esses 4 GTs, também replicando um modelo acadêmico, cada grupo de trabalho tem 1 ou mais monitores. E
ao longo dessa semana, me veio que a gente, no primeiro encontro, não pontuou, talvez com tanta clareza, qual que é a função desses monitores. Então, é importante salientar, até para que não se confunda com a primeira frente, que é a leitura guiada. Então, os monitores da segunda frente, não troquei. Os monitores da primeira frente, que é o trabalho científico. Oi, Alba! A função deles é principalmente ajudar no fluxo de ingresso de novos pesquisadores. É possível que nesse processo coletivo aconteça muita entrada e saída de pessoas, né, à medida do interesse, da disponibilidade. E seria muito importante que alguém se mantivesse no processo todo, do começo ao fim, e trazendo o histórico do que já foi feito e ajudando nessa caminhada. Então, o papel inicial dos monitores, pode ser que isso mude, que isso acrescente ao longo do caminho, a gente vai descobrir juntos, mas seria incluir novos interessados, novos pesquisadores dentro do fluxo. E como é esse fluxo? E aí a gente entra nas etapas. Eu vou compartilhar com vocês aquela primeira apresentação que a gente fez do primeiro grupo, que lá tem a explicação das etapas, né? Pronto. Então, quais são as etapas de pesquisa dessa frente da pesquisa científica, né? A primeira etapa é aquela que a gente está agora, de pesquisa bibliográfica, da colheita bibliográfica, o que a gente costuma fazer normalmente no processo de pesquisa, né? A primeira coisa é ver o que existe sobre o tema. Então, pesquisar inicialmente em livros, em obras, em teses acadêmicas e depois na internet, em artigos online, em blogs e também na experiência prática, que o direito sistêmico ele nasceu na prática, né? Agora a gente está fazendo o processo inverso, é aplicar a teoria no que já existe. E pesquisar esse campo prático, como que as pessoas, juízes, legisladores, advogados, servidores públicos em geral, aplicam esse olhar sistêmico em toda a cadeia jurídica, né, em todos os ramos de atuação jurídico. Essa pesquisa prática, essa colheita também é muito importante. E a bibliografia em si. Quando a gente diz colheita, é simplesmente elencar quais são os livros, os títulos, os artigos, não necessariamente a gente começa uma pesquisa com leitura nessa fase. A leitura é da segunda fase. Observem que eu estipulei alguns prazos um pouco maiores do que seria um trabalho acadêmico, que geralmente é um semestre, né? No fim deu 9 meses, o que é um período bom para gestar um projeto. A segunda etapa, a gente vai escolher o que foi pesquisado, aqueles títulos que foram pesquisados, e vamos começar a dividir entre os membros de cada grupo de trabalho a leitura, o fichamento. O fichamento é muito importante porque a gente consegue aproveitar a leitura do outro, né? Como eu imagino que seja bastante coisa, a gente não vai conseguir ler todos 10, 15 livros nesse prazo de 90 dias. Então a gente lê o que consegue e depois tem acesso ao resumo e ao fichamento do outro. Depois a redação propriamente dito e a revisão. Para quem nunca trabalhou nesse processo acadêmico, científico, não se preocupe. A ideia é fazer uma coisa colaborativa e a gente está num campo experimental. Eu estou aqui para guiar esse caminho dentro da cientificidade, mas a gente está todo mundo criando algo novo. Então fiquem tranquilos, assim, como que a gente vai fazer a redação, quem vai fazer o quê, na hora certa a gente vai saber. E por fim a revisão. É possível que, a ideia inicial era publicar o artigo numa revista jurídica, mas é possível que o conteúdo que a gente tenha caiba até num livro.
Já pensou a gente editar um livro de direito sistêmico? Ia ser muito legal. Acho que a gente pode começar a pensar nisso. Eu acho que eu acabei trocando a ordem, né? Falei das etapas de pesquisa antes de falar do ingresso de novos membros. Não tem problema, eu volto. A ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto final. Eu vou fazer com vocês, e aí também a gente consegue juntar os dois itens da pauta, né? O fluxo para a entrada de novos pesquisadores. Como que isso vai acontecer? Bom, dentro dessas etapas, as pessoas podem entrar a qualquer momento. E como que hoje alguém entra no nosso grupo? Eu vou compartilhar de novo a minha tela. E vou pro nosso grupo. Tá todo mundo vendo direitinho? Bom, esse aqui então é o nosso ponto de partida, é o nosso grupo do Facebook. O endereço dele é facebook.com/groups/direito sistêmico. É só copiar esse link e compartilhar para quem quiser, né? Pode mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp, enfim, é assim que a gente se encontra por aqui. Aqui, olha, todos os links que a gente precisa, os links mais importantes, estão aqui na área de descrição. Para poder ler toda a descrição, é só clicar aqui em ver mais. Então, sempre que a gente quiser buscar o que está acontecendo, é só olhar aqui nesse ponto da descrição do grupo. Eu clico em ver mais, aparece qual que é a motivação, por que a gente está aqui, né? E aqui embaixo tem os links para as ferramentas que a gente vai usar. O link para a sala de reunião do Zoom, que é essa que a gente está agora. O link do Google Drive, que é como se fosse um pendrive na nuvem, para quem nunca usou. A gente consegue salvar aqui nesse link todos os documentos que a gente tem de forma compartilhada. Todo mundo tem acesso ao que tiver salvo lá. E o link do Slack, que é uma ferramenta de comunicação que a gente vai tentar usar como meio de comunicação, né? Que eu vou falar melhor mais para frente. Então, para fazer parte hoje, qual que é o fluxo? Existe aqui, eu também fixei como publicação principal, olha, aparece como publicação fixada, que a primeira coisa que a pessoa lê quando entra no grupo do Facebook, quais são as etapas? Sugestão, começar assistindo o primeiro vídeo, que foi o da semana passada, que dá um panorama geral. Aqueles que se interessarem por essa primeira frente de trabalho científico, basta colocar o nome e o e-mail aqui nesse documento, olha. Eu cliquei no documento. Aparece a apresentação do nosso primeiro encontro. Aqui explicando as duas frentes, as ferramentas, as etapas, e aqui começa, olha, os grupos de trabalho. Então, é só vir aqui, editar e colocar, ó. Nome e e-mail. Ah, mas eu não quero pesquisar sobre adoção, eu quero pesquisar sobre mediação. Não tem problema. Esse aqui é como se fosse um documento do PowerPoint. Chego aqui, coloco meu nome e meu e-mail, só para vocês verem como é simples. Aí entra a função do monitor. Seria interessante o monitor, sempre que vê um novo membro, seja aqui incluído pelo PowerPoint, ou seja manifestado no próprio grupo, é comum a pessoa postar, olha que legal esse grupo, eu quero pesquisar sobre X ou sobre Y. O monitor daquele grupo de trabalho já se apresenta e já inclui a pessoa nesse fluxo, que é colocar o nome aqui, vamos ver a segunda etapa lá. Escrever no Slack, que eu vou explicar melhor depois quando a gente falar sobre a comunicação. E aqui tem o link da sala virtual e conhecer todos os arquivos que já foram pesquisados, que é o arquivo do Google Drive. Bom, basicamente assim a pessoa é incluída. Todo esse processo pode se modificar no caminho, se a gente entender que otimiza fazer de um jeito diferente, sem problema nenhum. Seguindo a nossa pauta de hoje,
um ponto importante disso tudo é, uma vez que a pessoa se cadastrou como voluntário, como pesquisador num grupo de estudo, como que a gente se comunica? E aí eu vou até abrir os microfones para pegar e a gente vai decidir isso junto agora, né? Para ver o que vocês pensam sobre isso. Bom, eu vi que o Marcos, se eu não me engano foi o Marcos, que é monitor do GT3 sobre mediação. Ele colocou no Facebook um chamado para criar um grupo no WhatsApp, que também é uma ferramenta de comunicação. Eu criei os grupos do Facebook, do Messenger do Facebook, e tem a opção do Slack. Qual que é a minha preocupação em relação à comunicação dos grupos? Imaginando que vai ter uma entrada e saída de pessoas ao longo desse processo, de acordo com o interesse, mais gente entra, mais gente sai, me preocupa a gente manter um histórico dessas conversas, dessas pesquisas e principalmente desses debates que vão surgindo com a nossa pesquisa científica. O WhatsApp, ele dificulta esse registro histórico. Nesse ponto, o Messenger do Facebook facilita um pouco mais, porque o Messenger, ele permite que a gente faça uma busca através de assunto. Eu vou exemplificar aqui, compartilhando a minha tela de novo. Eu estou aqui no Messenger, olha. Aqui são os grupos de trabalho, olha, que a gente tem. E eu consigo pesquisar aqui, por exemplo, olha, se eu digitar Hamilton, todas as conversas onde o Hamilton está presente. Então, facilita um pouco mais. Só que o Messenger ainda é um pouco limitado. Porque eu não consigo aqui no meio, por exemplo, no grupo de adoção, digamos que, deixa eu pegar um GT que tem mais conversa. Aqui no meio eu queria saber, uma vez o Luiz deu o WhatsApp, deu o telefone dele. Como que eu faço para lembrar aonde está o telefone do Luiz? Eu posso vir aqui, ó, e digitar o nome do Luiz e vai me aparecer todas as vezes que ele falou nessa conversa. Ó, vejam bem que ele não dá uma pesquisa precisa dentro da conversa, e essa é a limitação do Facebook, né? Eu preciso voltar lá na conversa e procurar aonde foi que ele manifestou. Agora imagina isso daqui a 4 meses. A gente vai ter que ler tudo de novo para achar onde foi que a gente falou tal coisa. Aí que entra o Slack. Ele tem uma função de busca mais apurada. Ele também consegue anexar arquivos, então eu posso anexar lá na conversa, olha gente, achei esse artigo aqui, dá uma olhada, vê o que vocês acham. Isso tudo mantém um histórico. A minha questão hoje para compartilhar com vocês é, o que vocês preferem? Vocês acham que vale a pena a gente testar uma ferramenta nova, que é o Slack, que eu também nunca usei agora, assim, me inscrevi faz uma semana, mas nunca tinha usado antes. Ou a gente mantém os meios tradicionais. Aliás, cada GT tem autonomia para decidir o que achar melhor, a gente não precisa todo mundo usar o mesmo. Podem falar, os microfones podem ficar abertos. Vocês estão falando pelo chat. Alba, Sheila, Lucas, Luciano topam testar o Slack. Também tem a opção que, se mais para frente a gente achar muito complicado, a gente só muda, né? Nada precisa ser para sempre. Então, vamos testar juntos o Slack, como que funciona? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer algum comentário? Posso seguir? No Slack? Pergunta, Luciano. Quando os membros forem muitos, não cabe muito bem ali o arquivo no primeiro encontro. É verdade, Luciano. Mas eu acho que eu prefiro deixar o problema acontecer para a gente buscar uma solução. Vamos esperar ver. Por enquanto, sei lá, a gente pode criar um slide a mais e fazer 2 slides para cada GT. Mas eu também imaginei que se a gente tiver um grupo muito grande, isso vai ser um problema. A hora que acontecer esse problema bom,
A gente decide. Aliás, você pode decidir como monitor, assim. Esse problema é mais seu do que meu. E com relação ao Slack. O que é o Slack? É uma ferramenta de comunicação, é um aplicativo que a gente pode usar online no computador ou instalar no celular, instalar no tablet. Vocês lembram daquelas salas de bate-papo do UOL? Quem chegou a usar nos anos 90? Isso denuncia idade, né? De internet. A sala de bate-papo da UOL era dividida por tema, né? Tipo, mais de 20 a 30 de São Paulo, temas compra e venda, temas busca de emprego, enfim. Tinham vários temas e você entrava na sala conforme aquelas categorias. E o Slack funciona mais ou menos assim. Lucas, posso te pedir um favor? Eu vou compartilhar minha tela e vou ir explicando como que funciona o Slack. Se alguém fizer alguma pergunta pelo chat, você me avisa, porque eu não vou conseguir ficar lendo. Tudo bem? Aviso. Então, voltamos para a nossa base, que é o grupo do Facebook. Então, vamos lá. Como que eu faço mesmo para achar o Slack? É só entrar no grupo do Facebook, descrição, ver mais, tem aqui o link do Slack. Outra função do monitor, adicionar as pessoas aqui no Slack. A gente adiciona através do e-mail, por isso que precisa do e-mail de todo mundo. Como eu já estou cadastrada, já me aparece essa tela principal. Mas eu vou mostrar para vocês como que é a tela inicial de quem não está cadastrado. Ó, essa é a tela. Quando a gente recebe um convite, a gente recebe um aviso por e-mail, né, que foi cadastrado em um time. Eu criei o time de direito sistêmico. E aí, dentro desse time de direito sistêmico, tem as salas de bate-papo. Para cada grupo de trabalho, eu criei uma sala. Então, GT1, adoção, GT2, justiça restaurativa, GT3, mediação, GT4, alienação parental. Eu coloquei esse nome, justiça restaurativa, só para não confundir com o direito sistêmico, né? Esse nome aqui, ele só representa um divisor dos GTs. E aqui embaixo são todos os participantes. Na sala Assuntos Gerais, todos estão presentes. Na sala Adoção, só os monitores e os pesquisadores que se inscreveram para esse GT. E aí funciona do jeito mais simples possível, né? Aqui a gente conversa. Eu consigo aqui anexar um arquivo, fazer upload de arquivo, criar um post maior, que é colocar um texto grande. Se eu quiser, de repente, fazer um resumo de alguma coisa, eu consigo aqui, ó. Olha que ele coloca um parágrafo. Só deixar um recado como eu fiz. E o mais legal dele é que eu consigo fazer buscas, ó, detalhadas sobre tudo que está escrito. Então, a gente mantém um histórico das conversas por aqui. E aí tem outras funções que depois no caminho a gente vai descobrindo, né? Mas basicamente ele é isso. Funciona muito parecido com o Messenger do Facebook, com alguns recursos adicionais. Eu posso conversar só com uma pessoa específica, por exemplo, com o Lucas. Quero anexar um arquivo aqui só para o Lucas. Anexo um arquivo simples. Por exemplo, agenda. Olha, eu coloco um título, estou compartilhando com quem? Com o Lucas e algum comentário. Segue a agenda do encontro do dia 28 de julho. Upload. Pronto, e aqui fica registrado esse arquivo.
Eu posso fazer isso também dentro, eu fiz só para uma pessoa, né? Só para o Lucas, que é um dos membros aqui. Mas eu posso fazer numa sala específica. Por exemplo, assuntos gerais, que é a sala onde todos os membros estão presentes. Eu venho aqui e adiciono um arquivo, olha. Aqui, transcrição, vou adicionar a agenda de novo. Abrir. Coloco o título, coloco para quem que eu quero compartilhar, em qual sala eu quero compartilhar, vou colocar os assuntos gerais e uma descrição. Eu achei que é um programa simples, apesar de estar em inglês para quem não tem o domínio da língua, ele é bem intuitivo. Atenção agora para os monitores. O monitor que quiser incluir alguém aqui no grupo de trabalho é bem simples também. Clica aqui embaixo, Invite People. Nome, o e-mail, primeiro nome e segundo nome. E aqui ainda pode escolher qual que é a sala que vai cadastrar essa pessoa nova, né? Então, a Ana, o Marcos e a Sheila, que são monitores do GT3 Mediação, sempre que alguém quiser fazer parte, inclui aqui o e-mail com o nome e já coloca incluí-los no grupo de estudo 3. Eu já falei, mas eu não sei se ficou claro, que para fazer parte deste time de direito sistêmico, quem já está até hoje, eu incluí todos os e-mails. Então, deem uma olhada na caixa de e-mail de vocês, que deve ter uma mensagem para terminar o cadastro. E aí, depois, o nome de vocês aparece aqui e é só começar a usar. O que vocês acham? Dúvidas? Sugestões? E aí? Vocês acham que dá certo? Eu achei bem interessante essa ferramenta. É a Sheila que está falando? Isso, eu mesma. Vamos ver, né, se a gente vai conseguir usar ter esse domínio que você tem me inspirado. Eu quero aprender a fazer como ela. Ai, que bom, que bom. Eu adoro ferramentas tecnológicas que facilitam, né? E a ideia é facilitar. Se no meio do caminho a gente achar que está muito complicado, porque naturalmente a gente vai usar uma ferramenta para conversar. Se a gente usar o WhatsApp, ok, não tem problema nenhum. Se a gente conseguir se adaptar ao Slack, talvez fosse melhor por conta do histórico, mas o próprio fluxo vai demonstrar qual que a gente vai achar mais fácil, né? A minha sugestão para os grupos de pesquisa, Alice, é que apesar de não estar aí dentro da academia, eu acho que os pesquisadores têm que assumir o compromisso de pesquisa, que isso vai diminuir essa entrada e saída, né? Uhum. Como se fosse. Então, eu acho que a gente tem que criar como não uma regra muito rígida, né? Mas, assim, destacar que é necessário esse comprometimento mesmo com a pesquisa. Eu não acredito que os que se candidatarem não estejam envolvidos assim, mas como também percebam essa dualidade dos grupos, né? Para saber o que é o direito sistêmico e o que é a pesquisa, como você bem pontuou ali no início. Então, eu acho que para a gente incluir aqui na pesquisa relembrar, né, que tem esse comprometimento, senão a gente vai ficar realmente com entra e sai e não vai prosseguir com o trabalho. Sabe o que me ocorreu, Sheila? A gente podia testar, fazer alguns exercícios sistêmicos com os GTs, né? O que você acha, Milton? Você acha que cabe a gente, porque como que a gente cria comprometimento, né? De longe eu não espero assinar um contrato de adesão, né? É tudo que eu não gostaria de ver num grupo desses. E talvez se a gente fizesse alguns exercícios sistêmicos online, traria uma identidade maior, assim. Hamilton, você que faz constelações sociais, que é um trabalho lindo. É esse o nome? Social ou é coletiva? Olha, eu
chamava de constelação social, que eu não conhecia o movimento. Agora, me disseram que na Europa, principalmente na Holanda, eles trabalham muito com isso e chamam de constelações coletivas. Mas, independentemente do nome, eu acho que os dois nomes servem, e eu acho interessante essa ideia. Eu tenho recebido frequentes e-mails da Olinda, não abri nenhum ainda, sobre constelações pelo Skype, né? Não vi como que ela está fazendo, mas eu aprovo a ideia, sim, vamos, como é que você gostaria de ver, seguir, como que você vê isso, essa constelação? Eu recentemente fiz uma parceria com uma amiga para fazer constelações online. Ela desenvolveu uma ferramenta também no Google, super simples. Eu acho que a gente poderia tentar, ia ser um experimento muito legal, a gente constelar os grupos, constelar o grupo como um todo, né? Um grupo de estudo online, para onde consta cada um num lugar do país diferente, né? Fazer isso presencial ficaria mais difícil. Vamos pensar nisso, todo mundo? Vocês topam participar? Agora, quando você fala desse instrumento que você já tem, eu já fiquei assim, interessado em conhecer mais essa ferramenta. É tão simples, é escandalosamente simples, assim. Mas a gente pode marcar um encontro para testar isso. Eu falo com a Adriana Toledo, da Hipertema, ela que desenvolveu essa ferramenta. A ferramenta já existe, uma ferramenta do Google, né? Ela só adaptou para fazer isso online. A gente pode testar. De repente, Sheila, a gente consegue criar, a partir dessa constelação, um movimento de almas novo, né? Novo não, mas observar esse movimento, né? E a partir disso aumentar o comprometimento, né? Já que está no ambiente de experimento, acho que vale a pena. Vou até anotar, para não esquecer. Duas coisas. Primeiro, claro, tem que ver se como que o grupo assimilou essa ideia. Eu achei excelente. Segundo, ver o tema e se cada grupo terá um tema. E o terceiro, eu gostaria de saber se em algum grupo ou em todos eles tem pessoas que já são facilitadores de constelação familiar. Você tem essa informação, não? Não, mas é fácil da gente obter, porque tem um tópico no grupo de apresentação. Aliás, quem ainda não se apresentou, eu convido para fazê-lo. É só... Enquanto eu falo, a gente faz junto. Então, voltamos aqui no nosso grupo, que é o nosso ponto de partida, né? Sempre quando a gente quiser pesquisar alguma coisa, é só clicar aqui, ó, pesquisar nesse grupo. Eu lembro que alguém colocou um post falando sobre mediação no Tribunal do Pernambuco. Então, digita essas palavras aqui. Por exemplo, agora eu quero achar onde está o tópico de apresentação. Não lembro se eu pus no singular ou no plural. Aqui, ó. Aí, sempre que aparece a palavra apresentação, o Facebook traz aqui esses posts, né? Então, tá aqui, ó, apresentação. Eu convido todo mundo a se apresentar aqui, ó, temos 55 pessoas que já o fizeram. E por aqui, Hamilton, a gente consegue identificar quem é constelador, respondendo objetivamente a sua pergunta. Tá mudo, seu microfone tá mudo. Aqui na sala, agora, tem algum constelador? A Alba acabou de ser... A Nádia, duas, né? E são de grupos, não me lembro de que grupos são. A Áudrea também. São do mesmo grupo, não, né? Do mesmo GT? Bom, a gente vai descobrir depois. Mas isso é uma informação que eu consigo levantar.
Uhum. Então, Alba também 3, mediação. então, eu acho que a primeira situação é quem está aqui se manifestar para, não sei se já estão se manifestando no chat, não vi, para ver se realmente a gente faz, estão de acordo com essa ideia, com a tua proposta. Aqui, quase todo mundo disse sim, ó, no chat. A gente pode lançar isso, talvez a gente pode lançar num post do Facebook também, né? Enfim, foi uma ideia que surgiu a partir do comentário da Sheila sobre o comprometimento, né, desse processo de pesquisa. E o tema, claro que os temas vão variar de acordo com a necessidade de cada grupo e cada momento, mas você teria, quando você chegou essa intuição para você, chegou também algum tema específico? Eu pensei em constelar, assim como uma constelação coletiva, a relação dos pesquisadores com o grupo de estudo. Ou a gente também pode deixar a pesquisa avançar e, se acontecer de ter um baixo comprometimento, eu acabei de falar pro Luciano, vamos deixar o problema acontecer, né? E estou fazendo diferente. Então, valendo do meu próprio conselho, vamos deixar o problema acontecer e, se a gente perceber um baixo comprometimento, a gente busca entender isso usando uma constelação. Talvez faça mais sentido assim, né? Talvez, Alice, não seja tanto essa questão de comprometimento, seja talvez já para fortalecer o grupo e constelar o grupo em relação ao tema, né? Já que nós vamos fazer o movimento, eu perguntaria se todos ou alguém já participou de alguma constelação coletiva. Não. Não? Eu não. Milton, eu estou pensando uma coisa aqui. O que você acha? Como esse não foi um tema que a gente incluiu na pauta, só para a gente manter o nosso cronograma, a gente pode, fazer isso por meio de um post no Facebook, saber o que as pessoas acham, quem gostaria de participar. Eu já adianto dizendo que eu acho muito legal a gente testar isso, fazer uma constelação coletiva online. Várias coisas novas juntas. Como é esse grupo, aliás. Legal. Então vamos seguir o roteiro aí. E tudo bem? Tudo bem a gente deixar isso para um outro momento? Aproveitando que a Alba não está no Slack, eu vou mostrar como incluir pessoas no Slack. Quem pode incluir pessoas no Slack? Eu, o Hamilton e os monitores, que tem essa autorização de administrador lá no programa, né? Então, vamos de novo, compartilhar a tela. Vou usar o exemplo da Alba para demonstrar como se faz. Então, eu venho aqui no final, na coluna da esquerda, tem Invite People, né? Chamar novas pessoas. Cliquei aqui, coloco o e-mail da pessoa que eu quero incluir, o primeiro nome, Alba. Alba, qual que é seu sobrenome? Deixa eu... Alba, vou colocar Alba Valéria. Escolho qual é o assunto, qual é a sala que eu quero incluir a Alba. Todo mundo automaticamente será incluído na sala Assuntos Gerais. Mas, além dessa, a Alba faz parte do GT3, que é mediação. Incluo aqui, convidar uma pessoa. Apareceu, essa pessoa já foi convidada para esse time. Alba, dá uma olhadinha nos seus e-mails, do Gmail, para ver se já não tem isso. Outra opção, Alba, é você
Para quem não recebeu o e-mail ou de repente esse e-mail se perdeu, é só clicar aqui no site do Slack mesmo e fazer a assinatura, ó, Find Your Team, encontrar o seu time, clicando aqui, na parte de baixo, tá vendo? Essa é uma outra opção para quem não recebeu o e-mail, mas já foi cadastrado aqui. Deixa eu voltar a tela. Então, seguindo o nosso cronograma, né? O papel dos monitores é ajudar nesse fluxo de entrada dos novos pesquisadores, cadastrar no Slack, cadastrar, de repente, na sala de bate-papo no Messenger do Facebook e orientar como que funciona, pode até usar a apresentação que está no Google Drive. A comunicação dos GTs, a gente combinou que vai testar o Slack. As etapas do processo de pesquisa eu já expliquei. A gente está agora na etapa de colheita de bibliografia. A demonstração da ferramenta, eu demonstrei já o Slack e vou agora demonstrar o Google Drive, como que funciona para quem nunca usou, e já digo mais sobre essa etapa primeira que a gente está na pesquisa científica, que é a colheita. Então... Alice. Pode falar. Tem uma pergunta da Catiane no chat. Ela tentou arquivar uma bibliografia no Google Drive e não conseguiu. Catiane, pode habilitar seu microfone e me explica melhor o que não deu certo. Ou vou fazer diferente. Eu vou anexar um arquivo agora e você me diz o que você fez de diferente do que eu vou fazer. Tá bom? Então, estamos nós aqui no nosso ponto de partida, que é o grupo do Facebook. E eu vou buscar agora aonde é mesmo que estão todos os links que a gente precisa trabalhar, né? Aqui na coluna da direita, descrição, ver mais, Google Drive. Observem que ele abre direto a pasta Grupo de Estudo Direito Sistêmico. Aqui, para cada GT, tem uma pastinha. GT1, adoção, direito sistêmico, mediação, alienação, outros temas, porque é bem possível que ao longo da pesquisa a gente encontre, por exemplo, alguma coisa falando sobre direito sistêmico no judiciário, ou, enfim, de direito sistêmico na justiça do trabalho. Se bem que tudo isso cabe no GT2, né? Mas, enfim, um tema que não está englobado. Direito sistêmico aplicado aos contratos. É um tema que me interessa, eu gostei e não quero perder esse assunto. Eu venho e salvo na pastinha outros temas. E essa pasta final, documentos do grupo de estudo. Aqui estão os slides que a gente já usou. E primeiras linhas, eu fiz questão de salvar o convite que o Hamilton fez para mim, para a gente manter sempre, onde ele descreve a intenção dele do grupo, para a gente sempre relembrar por que esse grupo surgiu, né? E a serviço de que a gente está. Então, GT1, adoção. Só para exemplificar, já foi criado aqui esse documento que está a bibliografia que eu não sei se foi a Renata que já pesquisou. Teve alguém que já tinha me mandado isso, me falha a memória agora. Mas eu acho que não foi a Renata, não. A Renata é monitora desse GT, foi uma pesquisadora. A gente clica no arquivo e por acaso ele está em branco, né? Já sei onde está. Vou voltar. Grupo de estudo. Documentos. Primeiro encontro. Esses documentos todos que eu estou abrindo, eles são todos coletivos. Então, qualquer um de vocês consegue editar esses documentos entrando por aqui. Olha aqui. Acho que foi a Karina. Copiar.
Eu vou lá na bibliografia e colar. Ele salva automaticamente, então todo mundo que entrar nesse arquivo vai encontrar aqui. Vejam o que a Karina fez. E se não foi a Karina, me desculpa. Ah, não, já vi o que eu fiz de errado. Não foi sobre adoção, foi sobre alienação parental. Então, vou tirar isso daqui e vou na pasta certa. Alienação parental. Foi a Clara. Agora eu tenho a bibliografia que a Clara pesquisou. Como que eu faço para criar um documento aqui dentro dessa pasta? Eu clico aqui na coluna da esquerda, nesse botão vermelho novo. Eu posso criar uma outra pasta aqui, ou eu posso criar um documento. Ele vai me avisar que essa pasta está compartilhada e todo mundo vai ter acesso, não tem problema. Alice. Oi. O Hamilton quer saber como que a gente faz para saber se um doc é coletivo ou não. Necessariamente todos os documentos que estão nessa pasta serão coletivos. A gente não consegue dar privacidade para eles, porque a pasta raiz é coletiva. Aqui eu coloco o título. Então, todos os documentos que subiram para dentro do Google Drive são editáveis por todos? Sim. Todos os documentos que estiverem no Google Docs, porque eu posso fazer o upload de um arquivo do Word ou de um PDF, por exemplo. Ah, claro. Aqui eu vou colar a bibliografia de alienação parental, que a Clara mandou, e observem o que a Clara fez. Ela elencou tudo que ela tinha sobre o assunto. Então, a gente tem um livro aqui, da Ana Caroline do Madeira. Eu acho que... Agora eu estou na dúvida se esse é um livro ou se é um artigo que foi publicado. E aqui, links de páginas que ela pesquisou. É exatamente isso, uma colheita bibliográfica. É simplesmente a gente elencar aqui o que tem. Eu sugiro que a gente já faça isso conforme a metodologia científica, porque aí é um trabalho a menos. E como que é feito isso? Alice, eu me disponibilizo a colocar a bibliografia do jeito que você está digitando agora. É o Lucas que está falando? Ai, Lucas, muito bom. Então eu não vou nem continuar aqui. Tá, eu edito essa bibliografia e as que forem subir. Ótimo. Porque aí a gente já fica com a bibliografia pronta já. Então a primeira etapa é só fazer isso. É ir numa biblioteca e pesquisar o que tem de livro sobre o tema. Por exemplo, imagino que a gente não vai encontrar nada de livro sobre direito sistêmico. Mas existe sobre justiça restaurativa, existe sobre movimentos de novas soluções para o judiciário, existe novos olhares para o direito. Então, não necessariamente direito sistêmico, mas movimentos dentro do direito que buscam mudanças para o sistema atual. E essas obras são importantes para a gente, né? E artigos na internet é que a gente encontra bastante. A gente simplesmente coloca tudo aqui. Se eu fechar essa janela, fica automaticamente salvo. Olha, aqui na pasta número 4, eu já encontro... Eu estou na pasta número 4, já está o arquivo que eu acabei de salvar. Se eu quiser fazer upload de um arquivo aqui, como que eu faço? Aqui nessa coluna da esquerda, novo, upload de arquivo. Aí eu procuro no meu computador onde está o arquivo e abro. Ó, ele colocou o upload do arquivo aqui, todo mundo automaticamente vai ter acesso a esse arquivo. Uma coisa importante, se eu apagar o arquivo daqui, eu apago para todo mundo. Eu vou apagar esse porque essa agenda não tem nada a ver com a pasta alienação parental, né? Foi só para dar um exemplo. Aí eu volto aqui nos grupos de estudo, nas pastas, e assim vai. Mediação sistêmica. Já tem um arquivo aqui da Ana.
A Ana que incluiu esse arquivo, né? Mediação de conflitos e práticas restaurativas. É um PDF, todo mundo tem acesso, a gente não consegue editar. Então, eu quero incluir aqui um documento para colocar a bibliografia. Como eu faço? Novo, documento do Google, ele me avisa que esse documento vai ser compartilhado automaticamente, e ele já abre o que seria um Word. Vejam que é bem parecido com o Word. Eu coloco o título, bibliografia, GT, qual GT que eu tô aqui? GT3, mediação, e pronto. E aqui eu já... E aqui eu já começo a digitar todos os artigos e os livros que eu encontrei. Se por acaso for um arquivo em PDF, além de colocar aqui, eu posso fazer o que a Ana fez, que foi fazer o upload do arquivo. Ele está aqui para a gente poder ler. Mas seria importante também incluir nesse documento para a gente manter a bibliografia atualizada do que a gente tem, né? Que vai funcionar como um índice. Bom, o Google Drive funciona assim, ele é bem simples, é intuitivo, está em português, e a gente consegue, ao mesmo tempo, editar o mesmo documento, o que é a coisa mais legal que a gente consegue fazer, né, nesses trabalhos coletivos. Alguma dúvida? O que vocês acham? Alice. Pode falar. Eu ia sugerir para o grupo, desde o início, já tentar, aos pesquisadores que forem escrevendo artigos, já tentarem unificar a questão de citação de artigo, inclusão de nota de rodapé, até formatação de página, mesma fonte, etc., porque lá na frente, com o trabalho de revisão, vai poupar bastante tempo e esforço. Então, pensei em talvez escrever um doczinho com algumas diretrizes básicas, que quem for escrever os artigos já procurar seguir. Isso não impede lá no final uma revisão geral, mas acho que se o pessoal já for se guiando com isso, a gente avança, né? Nossa, Lucas, muito bem lembrado. Isso vai poupar a gente de um esforço tremendo depois, que é o retrabalho de colocar tudo. De repente, o que a gente podia fazer... na próxima etapa, ou mesmo nessa, né, nesse arquivo de bibliografia, se você colocar, por exemplo, as primeiras obras de cada página dentro da metodologia, depois quem for acrescentando só copia o mesmo formato, né, que é copiar a ordem, autor, título, tal. Na segunda etapa, que é o fichamento, a gente cria um documento base. Eu posso colocar o fichamento de um trabalho qualquer que eu já tenha feito, que está dentro da metodologia científica. E aí a gente já faz o fichamento com nota de rodapé, com tudo bonitinho, assim. Quem for fazendo só vai seguir aquele padrão. O que você acha? Sim. A experiência que eu tenho com fichamento, ele já entra num universo mais particular, assim, porque cada autor gosta de fichar de um jeito, ou às vezes nem fichar. Então, porque como é que eu vejo fichamento? É uma ferramenta para você consultar depois ou durante a elaboração do artigo, que vai te facilitar, né? É um atalho. E eu não sei como cada um lida com isso, né? Por exemplo, eu quando leio, eu não faço fichamento, eu prefiro escrever no canto do texto que eu estou lendo e depois juntar aquelas informações, já fazendo o texto. Tem gente que prefere um fichamento estruturado e tal. Então, não sei até que ponto unificar isso vai dar curto-circuito em algumas pessoas que não utilizam essa ferramenta ou utilizam de outra forma. É bem observado. Mas, por outro lado, a gente precisaria estabelecer um padrão mínimo, já que a gente está fazendo isso coletivamente, supondo que cada um vai ler uma obra. E a gente vai compartilhar esses resumos que a gente fizer. Então, eu preciso ter acesso ao que você leu de alguma forma. Se você vai fazer isso por bullets, né, por tópicos, se você vai fazer isso fazendo aqueles desenhos gráficos que o pessoal faz, ou por um fichamento formal, talvez tanto faz, desde que eu consiga acessar o resumo da sua leitura, né, para eu não precisar ler a obra de novo.
Não entendi. É que eu não sabia que o fichamento, que pessoas iam fichar obras e esses fichamentos iam ser divididos para outras pessoas. Foi o que eu Mas, imaginei para a gente então, otimizar o tempo, né? Se vai sim, funcionar, a gente vai descobrir na hora. sim. Então, tá. Então, por exemplo, já que vai ter isso, a gente vai ter, então, vários artigos, ou alguns artigos, onde foram citadas as mesmas obras. Possivelmente, por exemplo, quem leu sobre as teorias sobre justiça restaurativa, sobre novos olhares jurídicos, essa leitura vai servir de base para quase a introdução de quase todos os artigos, eu imagino, né? Porque como que a gente vai começar falando por que a gente está aqui? A gente está aqui por conta do direito sistêmico, né? Sim. Só Porque para aí, sim. Porque a gente entra numa a outra gente tem de questão. troca de leitura entre os GTs, né? Mas a gente pode ter troca de leituras dentro do próprio GT, que é o que vai acontecer. Sim. Porque a gente entra no outro tema. O que ficou acertado? Vão ser artigos que vão ser despachados para vários periódicos para ser publicados, ou a gente vai fazer uma obra coletiva em formato de livro, coletânea de artigos, buscar uma editora, publicar ou publicar Acho que online? vai depender do volume, de quantos artigos a gente produzir. Sim, porque isso, supondo que a gente vai fazer um livro, uma coletânea de artigos, a gente não ficaria muito repetitivo se na introdução de cada artigo ou de alguns artigos todo mundo fizer contar aquela historinha de onde que constelações linka com o direito sistêmico, etc. e tal. Fica um pouco repetitivo. Seria melhor ter uma pessoa para fazer um capítulo introdutório contando isso, e dali em diante cada pessoa entrando no seu tema de pesquisa bem específico, bem denso. Entendeu? Caso não for isso, caso a gente opte pela opção de artigos em periódicos, então aí sim, acho que é pertinente que cada um tenha um tópico no seu artigo onde vai introduzir o tema. Introduzir para chegar no tema, né? Então, uma escolha, eu acho assim, que a gente deveria fazer ela logo, honestamente. Mas vai depender do volume. Se daqui a 6 meses, quando a gente já tiver iniciado a etapa da escrita, formos 10 pessoas, talvez a gente tenha 5 artigos. Tudo bem que 5 artigos dá para fazer um livro. Mas se for 3, por exemplo, talvez não tenha volume para um livro, uma revista, pode ser. Enfim, essa escolha vai depender do volume mesmo de trabalho. Tá, eu cheguei tarde, perdi o calendário. Quando é que a gente saberia o volume de trabalho? Assim? Acho que na parte da... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou fazer sempre o mesmo caminho para pontuar como que faz o caminho, né? Então, estou na base, grupo de estudo, Facebook, descrição, Google Drive, que é onde estão os nossos documentos. O calendário está dentro da pasta documentos do grupo de estudo, primeiro encontro em direito sistêmico. Uhum. Aqui está o cronograma sugerido. A gente vai começar a redação em dezembro. A leitura e fichamento vai até 31 de novembro. 30 de novembro. Então, 1º de dezembro a gente começaria a redação. É possível que em dezembro a gente já tenha um panorama melhor, assim, de quantos pesquisadores estão nessa etapa, e aí a gente consegue imaginar o volume de trabalho, né? Sim, maravilha. Então, é importante que seja antes da redação. Então, esse antes da espaço redação, porque a redação também a gente vai testar se a gente vai fazer em dupla, em trio ou individual, né? Acho que mais do que 3 pessoas fica muito para escrever um artigo, mas, enfim, é o que eu acho. Pode ser que dê certo fazer com mais também. A gente vai descobrir na hora. Então tá, eu acho importante entre a etapa 2 e 3
pontuar isso. O que a gente está decidindo, né? Se pelo volume a gente vai fechar uma obra coletiva ou se cada um vai elaborar um artigo e submeter para revistas jurídicas ao longo do ano que vem. Né? Isso mesmo. Mas voltando ao seu apontamento inicial, da gente fazer desde o começo com a preocupação das normas técnicas, eu acho isso essencial, assim. E aí, a hora que chegar nessa etapa de redação, por exemplo, a gente já pode, cada monitor, ou mesmo quem tiver facilidade, quem já souber ter o domínio da metodologia, já vai formatando o trabalho. Porque depois que você fez as 2 primeiras páginas dentro do padrão, o resto é só repetir aquilo, né? E aí a gente vai sempre tendo atenção nisso. Sim, eu vou subir um arquivo que eu tenho, é da época que eu fiz a dissertação do mestrado, que é um resumo das regras da BNT. São as mais classudas, digamos assim, né? As mais tradicionais, né? Que eu acho que podem servir de base também. E, paralelo a isso, eu escrevo algum textinho sobre citações, de forma unificada. Você está em qual GT? Nenhum. Eu tô meio de carregador de piano, apagador de incêndio. Eu ia te convidar para fazer parte da monitoria de algum GT, mas eu gosto desse lugar que você se colocou, de carregador de piano, apagador de incêndio. Eu não conheço de direito sistêmico, eu não me vejo ainda capaz de escrever nenhum artigo sobre o tema. Eu prefiro ficar na parte mais organizatória, enfim. Estrutural. Exato, Tá bom. Tá ótimo. É importante. Eu agradeço. Então, você falou que você já vai colocar as obras que já estão lá na bibliografia, na metodologia, né? E aí a gente vai caminhando desse jeito. Sim. Bom, para respeitar o nosso horário, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. O Luciano está perguntando quem que está no GT2 de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa. Papel dos monitores, fluxo de entrada de novos pesquisadores, a comunicação dos GTs a gente vai tentar o Slack, as 4 etapas do processo de pesquisa e demonstração das ferramentas online. Acho que cumprimos a nossa agenda. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo certo? Eu me coloco à disposição de quem quiser solucionar a dúvida, digamos assim, metodológica, como formatar artigo, como citar, como não citar, o que evitar, essa parte mais, digamos assim, quadrada que envolve redação de artigo. Lucas, você já usou o Slack? Você já está cadastrado lá, né? Já estou cadastrado, nunca sentei para usar, mas pelo que você mostrou aí, me parece intuitivo. Você também não gostaria de ocupar esse papel de monitor tecnológico? Para explicar como se usa as ferramentas do Slack e do Google Drive? Você acha que... Ou vai te onerar muito? Não, eu acho que eu consigo, sim. Se alguém tiver alguma dúvida tecnológica, digamos assim, sobre Slack, Google Drive e quiser solucionar comigo... Eu digo isso porque eu imagino que nesses próximos 4 meses, das 2 primeiras etapas, as maiores dúvidas vão ser em relação à tecnologia. Uhum. Talvez a parte de pesquisa científica, a demanda aconteça quando a gente começar a escrever. Por isso que eu estou perguntando. Assim, se você quiser, então, colocar um post no grupo, se dispondo a explicar... Alice... Pode falar, quem está falando? A Sheila. Oi. Eu ia sugerir, inclusive, que tenha um link do Lucas lá na descrição do grupo do Facebook, porque eu acho que ele vai ser muito solicitado, como aí o nosso guru tecnológico. Bem lembrado. Lucas, se você não se apresentou ainda no grupo, pode fazer. Tá lá? Naquele link que você criou lá, eu já escrevi, já postei lá. Mas eu estou dizendo também de você fazer um post novo falando disso, assim, que você se dispõe a ser um monitor tecnológico. Tá bom, combinado.
Gente, então por hoje é só. Hamilton. Então, agradecendo a Alice, agora o Lucas, nosso monitor tecnológico, e também da parte científica, né, da metodológica. Agradeço a todos, mesmo aqueles que não participaram, mas que vão ouvir o vídeo, e estamos de parabéns, estamos avançando. E, Alice, existe um outro encontro só com o monitor? Como você está pensando? Eu acho que a gente poderia marcar um próximo encontro mais para frente, para a gente ver um encontro de calibração, assim, né? Como estão os grupos, quais as dúvidas. O que vocês acham? Daqui umas 2 semanas, assim, mais ou menos. Eu acho uma boa. Deixa eu já incluir o Lucas aqui. Muito bom para a gente ficar mantendo esse contato. Ô, Lucas, qual que é seu e-mail? Tá aí no chat. Ah, você tá sem. É Lucas Noura. Não, eu vi. Está lá no chat, né? Prontinho. Alice, eu acredito que seja interessante avisar que também as conversas do chat elas estarão disponíveis, né? Bem lembrado, Hamilton. Amanhã eu faço o upload desse vídeo e também vou salvar na pasta do Google Drive, nessa pasta aqui, ó. Direito sistêmico, grupo de estudo, documentos do grupo de estudo. Aqui nessa pasta eu vou passar a salvar todo o chat dessas nossas conversas. E o vídeo vai ficar o link no YouTube, né, pra gente relembrar. Então, hoje é 28, na segunda semana de agosto, talvez entre o dia 8 e 12 de agosto, a gente marca um novo encontro de calibração dos GTs. E sempre que qualquer de vocês tiverem dúvida, dos monitores, dos pesquisadores, é só me chamar, pode publicar a dúvida no próprio grupo do Facebook, e aí a gente consegue responder coletivamente. Tudo bem? Não se preocupem, assim. Eu até prefiro do que me chamar em box, porque às vezes a dúvida de um é de todo mundo, né? E aí a gente publicando sempre aqui no grupo, a gente mantém as informações distribuídas e coletivas. Então é isso. Boa noite para vocês. Até qualquer hora no Facebook e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Alice. Obrigado a todos. Obrigada, Milton. Agradeço todo mundo também. Tchau, tchau.